Bom dia, gente. Eu sou o Luiz Pedro. Eu vou falar sobre os meus estudos clássicos nesse canal, porque eu quero. Eu quero mostrar ali meu progresso, estudando as artes liberais clássicas, a filosofia, literatura, esse tipo de coisa. E hoje eu vim falar sobre como formar o gosto literário com esse livro, Como Formar o Gosto Literário, do Arnold Bennett. Arnold Bennett, no caso, foi um romancista, um prosador, um poeta. Ele fez todos os tipos de texto imagináveis durante o século XX, que é o período em que a obra dele foi publicada. E entre esses textos se destacam esses dois livros aqui, que são de uma série, assim, meio que de autoajuda, né? Como Formar o Gosto Literário, que eu já mostrei, e Como Se Tornar um Escritor. São dois livros de destaque do Arnold Bennett. E nesse Como Formar o Gosto Literário, ele nos ensina como gostar dos livros clássicos, que eu vejo que é um grande... É uma questão fundamental, assim, entre as pessoas que querem ler livros, porque elas decidem ler um clássico, pegam aqui deixa eu ver, um Lusíadas da vida, né? Tá aqui, pegam um Lusíadas e não conseguem tomar o gosto pela coisa. Então, eles chegam ali e pensam, nossa, isso aqui vai ser muito divertido. Meu Deus, eu vou adorar isso. Só que vem que não é bem assim que se lê um clássico. Na verdade, talvez elas tenham essa noção de que não é assim que se lê um clássico, mas elas não focam em tentar compreender o clássico da maneira como é para ser compreendido. Então surge esse livro, Como Formar o Gosto Literário, que busca resolver essa lacuna na formação das pessoas que querem ler livros, de modo geral. Então a primeira coisa que ele nos diz aqui, se a gente for olhar o sumário, é sobre o objetivo da leitura dos clássicos e sobre o seu caso específico. No caso, o seu caso específico ele se refere a pessoas que realmente tentaram ler livros clássicos e não conseguiram, porque não acharam aquilo divertido. Só que o problema é que a literatura... enfim. Só que o problema é que a literatura Só que o problema é que a literatura clássica, ela não é um passatempo. Não é como se a gente pegasse um livro do Rafael Montes aqui. Pera aí, eu doei meus livros do Rafael Montes. Desculpa, enfim, mas... Não é como se a gente pegasse um Rafael Montes ali, saia lendo e pensar, nossa, eu não consigo esperar o que vai acontecer na próxima página. Não é assim que funciona a literatura clássica. Se a gente fizer uma comparação, o Rafael Montes é o fast food e a literatura clássica é, sei lá, não sei, eu não manjo de comida, tá bom? Mas, digamos, a literatura clássica é para ser digerida e degustada lentamente. O que eu quero dizer com isso? Para ser digerida lentamente, primeiro a gente tem que degustar ela. Para degustar a literatura clássica, a gente precisa ler e reler o livro. Não ler e reler assim, tipo, terminei de ler o livro, vou ler de novo. Não precisa ser nesse sentido, ler e reler. Mas tem autores específicos, por exemplo, o próprio Camões aqui, dos Lusíadas, Homero, os autores clássicos, principalmente, que têm um estilo mais truncado, que tem talvez trechos de mais difícil compreensão. E a gente não pode ter pressa na leitura desses livros, porque nós vamos perder muito se a gente só ignorar os trechos que a gente tem mais dificuldade. Na verdade, o próprio intuito do livro é nos fazer crescer, nos fazer evoluir. Então, a gente teria que superar essas barreiras através da meditação no livro, da reflexão sobre esses trechos, tentar constituir eles mentalmente para ficar mais claro. E é isso aí que o Arnold Bennett nos ensina sobre degustar o livro. Ou simplesmente reler trechos que a gente achou bonito, pode ser uma forma de degustar o livro. A gente tem que ler e reler. E aí a gente vai sentir a beleza, sabe? É diferente da literatura convencional, sabe? A gente sente a beleza meditando sobre o livro. Esse nos leva ao segundo ponto, que é sobre como degustar o livro. Como a gente faz para sentir realmente o gosto pela literatura? É pensar sobre o livro, é interpretar a obra, é ficar ali com o livro na mão pensando, nossa, o que esse trecho diz para mim? Como eu aplico isso na minha vida? Como, sabe, isso me impacta de alguma forma? O que tem de bonito nesse trecho? É meditar sobre o livro, é levantar essas questões.
E assim a gente consegue encontrar a beleza da obra. Por exemplo, o Dostoiévski pode não ter o estilo mais bonito do mundo, o estilo dele é meio apressado, por assim dizer, ele não é bem acabado, mas quando tu para meditar na beleza das passagens que tem ali, são coisas muito lindas, sabe? Não precisa ter um monte de floreios, muitos adjetivos, muitas coisas, muitos embelezamentos. O que importa no livro, claro, o estilo importa porque ele está comunicando a mensagem, o próprio Bennett fala isso no livro, mas o que nos faz gostar do livro não é a maneira como ele é escrito, e sim sobre a mensagem que ele convém, sobre a beleza que ele convém nas cenas, através do poder imaginativo dele. E, enfim, para além de fazer essas questões, é sempre importante tu refletir realmente o sentido da obra, como o autor entendeu e como tu interpreta o sentido da obra. No caso, como o autor entendeu com I em vez de E, entendeu no sentido que o autor propôs para a obra. É sempre interessante ter essa base, pesquisando a biografia do autor, pesquisando sobre a vida prévia dele, porque o escritor sempre coloca um pouco de si mesmo no próprio livro, quando ele escreve. Isso vem de um escritor, porque eu tive um livro publicado, estou escrevendo o próximo agora, e tu sempre vai colocar um pouquinho de si próprio nas obras que tu faz. Então, é sempre bom tu pesquisar a biografia do autor antes ou depois, não tu faz. E, quer dizer, o Bennett recomenda antes da leitura do livro, mas, enfim, tanto faz. Desde que tu saiba a biografia do autor, é sempre interessante tu relacionar esses pontos ali do livro levantados e a própria idiosincrasia do autor. É bem interessante isso e tem mais chance de tu pegar o significado do livro. Outra coisa que o Bennett recomenda é recorrer à crítica literária depois da leitura do livro. O que ele quer dizer com crítica literária não é exatamente dizer se o livro é bom ou ruim, esse tipo de coisa, ver influencer dizendo, esse livro é muito bom, gostei desse livro, não gostei. Na verdade, a crítica é uma análise minuciosa sobre o sentido da obra e sobre o estilo da obra. Então, tu pode recorrer às fontes críticas em livros como A História da Literatura Ocidental, aqui em cima, esses livros amarelos aqui, ó, do Otto Maria Carpo, ou as aulas do professor José Munir Nasser, que explicam o livro e também destrincham ele, destrincham trechos dele, destrincham o livro em si. Enfim, esses aparatos críticos servem como auxílio e não são o ponto principal da obra. O ponto principal que a gente tem que fazer, né, é o nosso próprio mergulho ali no clássico, porque a relação ali de leitura entre leitor e escritor, eu e o Camões aqui do lado, eu e o Arnold Bennett aqui do lado, né? Então, o aparato crítico é só um auxílio para tu conseguir pegar mais da leitura, conseguir aproveitar melhor isso, mas não é o principal da leitura. Enfim, o Bennett dá outras dicas ali sobre poesia, sobre outros tipos de literatura. Aqui ele fala bastante sobre literatura inglesa. Tu pega um livro da literatura inglesa, lá, um autor específico, e tu faz uma leitura a partir desse autor. Tu escolhe o autor que influenciou ele para ler depois, e autores que foram influenciados, e aí tu zera a bibliografia da literatura inglesa. Aqui a gente pode traçar um paralelo com, por exemplo, Machado de Assis. Tu pega os autores que influenciaram Machado de Assis, pega o Shakespeare, o próprio Camões, Cervantes, José de Alencar, lê todos eles, aí depois lê os autores que o Machado de Assis influenciou, mas eu não prefiro esse tipo de leitura. É o que funciona pro Bennett, mas para mim o que funciona é tu pegar livros que tu tem interesse em ler e simplesmente ler eles, e depois meditar. E ver como que isso se encaixa na tua vida. Os 3 níveis de leitura, né, que eu vou explicar em outro vídeo, que são os níveis literal, o nível conotativo da leitura e o nível moral, que tu pode aplicar desde nas leituras mais simples, que nem nas fábulas, até livros complexos.
O principal sentido que tu pode pegar no texto é o moral, é como eu aplico isso na minha vida. E, enfim, esse é o vídeo, é isso que eu tinha a dizer hoje. Recomendo muito a leitura do Como Formar o Gosto Literário. Ele fala outras coisas no livro, mas esse aqui é o ponto principal, é como gostar dos livros, como atravessar a leitura desses tipos de livro. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto para mais. Obrigado.